Desculpe, mas a senhora tem certeza de que está no lugar certo? Vanessa Figueiredo não fazia ideia de quem estava zombando. A vendedora da boutique mais cara de São Paulo olhava com desprezo para Teresa, uma mulher simples de 62 anos, que só queria comprar um vestido especial para a premiação da filha. O que aconteceu depois mudou tudo naquela loja. Teresa respirou fundo, lembrando do motivo especial que a trouxe até ali. Sua filha, Carolina, voltaria ao Brasil após 5 anos morando nos Estados Unidos. Ela seria homenageada em uma cerimônia importante, e Teresa queria estar à altura da ocasião. Estou procurando um vestido para uma cerimônia, respondeu com a voz firme, mas suave. Algo elegante. Carla Bittencourt, a gerente da loja, aproximou-se com passos calculados. Seus olhos analisaram cada detalhe da aparência de Teresa, desde os cabelos grisalhos presos em um coque simples, até os sapatos confortáveis e gastos pelo uso. Olha, querida, nossos vestidos começam em R$ 5.000, disse Carla com um tom condescendente. Talvez a senhora prefira dar uma olhada nas lojas do térreo. Lá tem opções mais adequadas ao seu orçamento. As palavras atingiram Teresa como uma bofetada. Outras clientes da boutique começaram a prestar atenção na situação, algumas sussurrando entre si enquanto observavam a cena com curiosidade maliciosa. Eu posso pagar, respondeu Teresa, mantendo a dignidade. Apenas gostaria de ver alguns modelos. Vanessa soltou uma risadinha discreta e trocou um olhar cúmplice com Carla. Claro, claro. Vamos mostrar alguns vestidos então. Ela se dirigiu a uma arara no canto mais escuro da loja e retirou um vestido preto básico, claramente de temporadas anteriores. Este aqui seria perfeito para a senhora, disse Vanessa balançando o vestido no ar. É discreto, não chama a atenção e está em promoção por apenas 2.500. Teresa observou o vestido sem graça, nada parecido com o que imaginara para o grande dia de sua filha. Suas economias guardadas em casa poderiam comprar qualquer peça daquela loja, mas ela sabia que não era sobre o dinheiro. Não gostaria de ver outros modelos? Algo mais festivo? Perguntou timidamente. Festivo? Carla arqueou as sobrancelhas. Senhora, com todo respeito, a senhora precisa ser realista. Este vestido é o que há de melhor para pessoas como a senhora. O silêncio pesado tomou conta do ambiente. Outras clientes pararam suas compras para observar a situação, algumas balançando a cabeça em reprovação, claramente incomodadas com a presença de Teresa naquele ambiente elitizado. Uma senhora de cabelos platinados, usando um conjunto Chanel, murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. Realmente qualquer pessoa entra aqui hoje em dia. Teresa sentiu o rosto queimar de vergonha, mas permaneceu firme. Ela havia enfrentado coisa pior na vida. Trabalhou como doméstica em casas de famílias ricas por décadas, sempre tratada como invisível, sempre subestimada. Mas hoje era diferente. Hoje, ela estava ali por sua filha, por Carolina, que havia se tornado tudo aquilo que Teresa sempre sonhou. Eu gostaria de ver os vestidos da vitrine, insistiu, apontando para os modelos elegantes expostos na entrada. Vanessa suspirou dramaticamente. Senhora, aqueles vestidos custam mais de R$ 15.000 cada um. São peças exclusivas, importadas. Eu realmente acho que a senhora deveria considerar suas opções com mais cuidado. O telefone de Teresa vibrou no bolso. Uma mensagem de Carolina. Mãe, estou chegando. Mal posso esperar para te ver. Obrigada por estar aqui comigo nesse dia especial. Teresa sorriu discretamente ao ler a mensagem. Se ao menos essas pessoas soubessem quem era sua filha, o que ela havia conquistado nos Estados Unidos, como havia se tornado uma das empresárias mais respeitadas do Vale do Silício. Mas Teresa nunca foi de se gabar. Criou Carolina com humildade e trabalho honesto. Mesmo agora, vendo o sucesso extraordinário da filha, ela preferia manter os pés no chão,
continuar vivendo sua vida simples no interior de São Paulo. Vou esperar um pouco mais, disse Teresa, guardando o telefone. Alguém importante está vindo me encontrar. Carla e Vanessa trocaram outro olhar irônico. Claro, senhora. A senhora pode ficar à vontade. Ali na cadeira do canto, disse Carla, apontando para uma cadeira desconfortável próxima ao provador. O relógio da boutique marcava 14h55. Carolina chegaria a qualquer momento, e Teresa sabia que sua filha não toleraria essa situação. Mas, por enquanto, ela esperaria em silêncio, como sempre fez a vida toda, com a paciência de quem sabia que a justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu caminho. Enquanto permanecia sentada naquela cadeira desconfortável, observando o movimento da boutique, Teresa não conseguiu evitar que sua mente voltasse no tempo. 43 anos atrás, ela era uma jovem de apenas 19 anos, recém-casada e grávida de Carolina. A vida parecia um conto de fadas, até que tudo desmoronou. José, seu marido, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Eles moravam em uma casa simples, mas cheia de sonhos e planos para o futuro. Teresa ainda conseguia se lembrar do cheiro de café forte que ele gostava de tomar nas manhãs de domingo, enquanto planejavam os nomes possíveis para a criança que estava por vir. Se for menina, vai se chamar Carolina, disse José, acariciando a barriga ainda pequena de Teresa. Como aquela cantora americana que você tanto gosta. Teresa sorriu com a lembrança, mesmo sentindo uma pontada de saudade no peito. Carolina nasceu em uma madrugada chuvosa de abril, e José não cabia em si de alegria. Ele repetia para todos que encontrava: minha filha vai ser doutora, vai estudar nas melhores escolas, vai ter tudo que a gente nunca teve. Mas o destino tinha outros planos. Quando Carolina completou apenas 2 anos, José sofreu um acidente grave na oficina. Uma peça pesada se soltou e o atingiu na cabeça. Ele ficou 3 semanas no hospital, entre a vida e a morte. Teresa não saiu do lado dele nem por 1 minuto, deixando Carolina com a vizinha e se alternando entre orações e lágrimas. José não resistiu. Morreu numa manhã de sol, deixando Teresa viúva aos 21 anos, com uma filha pequena e sem nenhuma fonte de renda. Mãe, o que vamos fazer agora? Carolina perguntou um dia com seus olhos grandes e curiosos, sem compreender completamente o que havia acontecido. Vamos trabalhar, minha filha, respondeu Teresa, enxugando as lágrimas. Vamos trabalhar muito para que você possa ter tudo que seu pai sonhou para você. E foi exatamente isso que Teresa fez. Começou trabalhando como doméstica na casa da família Rodrigues, uma família de classe média alta que morava no centro da cidade. Dona Margarete Rodrigues era uma mulher exigente que fazia questão de demonstrar sua superioridade social a cada oportunidade. Teresa, quando você terminar de limpar o banheiro, precisa passar todas as roupas da família, dizia Dona Margarete, sem nem ao menos erguer os olhos do jornal. E não esqueça de lavar bem atrás da geladeira. Ontem encontrei poeira lá. Teresa trabalhava de segunda a sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde. Aos domingos, fazia faxinas extras em outras casas para conseguir uma renda adicional. O dinheiro era pouco, mas ela administrava cada centavo com precisão cirúrgica. Carolina, você precisa estudar muito, dizia Teresa todas as noites, depois de ajudar a filha com as lições de casa. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E Carolina estudou. Mesmo quando outras crianças zombavam de suas roupas simples, de sua mochila remendada ou dos sapatos que Teresa comprava nos brechós do centro da cidade. Carolina sempre voltava para casa com as melhores notas da classe. Mãe, a professora disse que eu posso tentar uma bolsa para estudar em uma escola particular, disse Carolina um dia, aos 14 anos. Teresa sentiu o coração acelerar. Uma escola particular significaria uniformes caros, material escolar específico, transporte.
Mas também significaria melhores oportunidades para sua filha. Então vamos tentar, respondeu sem hesitar. Teresa começou a trabalhar também aos domingos. Aceitou fazer faxinas em escritórios durante a madrugada, depois de Carolina dormir. Suas mãos ficaram mais ásperas, suas costas doíam constantemente, mas ela nunca reclamou. Carolina conseguiu a bolsa. Durante o ensino médio, a menina se destacou em matemática e ciências. Participava de Olimpíadas acadêmicas e sempre trazia medalhas para casa. Teresa guardava cada troféu, cada certificado, como se fossem tesouros preciosos. Mãe, eu quero fazer faculdade de engenharia de software, disse Carolina aos 17 anos. Engenharia de quê? Perguntou Teresa, genuinamente confusa. É sobre computadores, mãe. O futuro está nos computadores. Teresa não entendia nada sobre tecnologia, mas confiava completamente na inteligência da filha. Se Carolina dizia que era importante, então era importante. O vestibular para a USP foi o dia mais tenso da vida de Teresa. Ela acompanhou Carolina até a universidade, esperou do lado de fora durante as longas horas de prova e orou como nunca havia orado antes. Quando o resultado saiu e o nome de Carolina apareceu na lista de aprovados com bolsa integral, Teresa chorou tanto que Carolina ficou preocupada. Mãe, está tudo bem? Está tudo perfeito, minha filha, disse Teresa, abraçando Carolina com força. Seu pai estaria tão orgulhoso. Durante a faculdade, Carolina se tornou uma das melhores alunas do curso. Ela participava de projetos de pesquisa, desenvolvia aplicativos experimentais e sonhava cada vez mais alto. Mãe, eu quero ir para os Estados Unidos fazer um mestrado, disse Carolina no último ano da faculdade. O coração de Teresa apertou. Perder a filha para o exterior era seu maior medo, mas ela sabia que não podia ser egoísta. Se é o que você quer, minha filha, então vá. Carolina conseguiu uma bolsa para estudar no Vale do Silício. Nos primeiros meses, elas falavam todos os dias por telefone. Teresa ouvia sobre as inovações tecnológicas, sobre as empresas gigantescas, sobre os sonhos que Carolina estava construindo do outro lado do mundo. Depois vieram as ligações mais espaçadas, os sucessos profissionais, as promoções. Carolina fundou sua própria empresa de aplicativos de inteligência artificial. Em poucos anos, ela se tornou milionária. Mãe, você pode parar de trabalhar, dizia Carolina durante uma das ligações. Eu posso cuidar de você agora. Não precisa, minha filha, respondia Teresa sempre. Eu gosto da minha vida aqui. Gosto da simplicidade. E era verdade. Teresa tinha orgulho do que conquistou com suas próprias mãos. Aposentou-se aos 60 anos e vivia tranquilamente em sua pequena casa, cuidando de sua horta, conversando com os vizinhos, vivendo a vida simples que sempre amou. Mas hoje era diferente. Hoje ela estava ali, naquela boutique hostil, porque sua filha voltaria para receber uma homenagem importante. E nada, nem vendedoras preconceituosas, nem olhares de desprezo, a impediria de estar ao lado de Carolina no dia mais importante de sua carreira. O celular vibrou novamente. Uma mensagem. Mãe, estou entrando no estacionamento. Em 2 minutos, estou aí. Teresa sorriu discretamente. A justiça estava a caminho. Do outro lado do oceano, em uma sala de reuniões com vista para o Vale do Silício, Carolina Moreira havia acabado de finalizar uma apresentação que mudaria o rumo da inteligência artificial para sempre. Aos 35 anos, ela era considerada uma das mentes mais brilhantes da tecnologia mundial, mas poucos sabiam da jornada extraordinária que a trouxe até ali. Tudo começou quando Carolina desembarcou em São Francisco com apenas uma mala, $2.000 no bolso e um sonho impossível. Ela havia conseguido uma bolsa parcial para fazer mestrado em Stanford, mas ainda precisava trabalhar meio período para se manter. Você é brasileira? Perguntou David Chen, seu primeiro colega de classe, durante uma aula sobre algoritmos de machine learning.
Sou sim, respondeu Carolina, ainda com o inglês um pouco travado. Que incrível! Você deve ser muito inteligente para estar aqui. Naqueles primeiros meses, Carolina trabalhava como assistente de pesquisa durante o dia e como garçonete em um restaurante brasileiro à noite. Todas as manhãs, antes das aulas, ela ligava para Teresa. Como está, minha filha? Perguntava Teresa, sempre preocupada. Está difícil, mãe, mas eu vou conseguir, respondia Carolina, escondendo o cansaço na voz. Durante o mestrado, Carolina desenvolveu um algoritmo revolucionário para reconhecimento de padrões em dados complexos. Seu orientador, professor Michael Harrison, ficou impressionado com a inovação. Carolina, isso aqui pode ser o futuro da análise preditiva, disse ele, examinando o código pela 10ª vez. Você já pensou em transformar isso em uma empresa? A ideia pareceu absurda para Carolina. Ela, uma menina do interior de São Paulo, criar uma empresa no Vale do Silício? Mas o professor Harrison a encorajou a participar de uma competição de startups da universidade. Para a surpresa de todos, Carolina ganhou. O prêmio foi $50 mil em investimento inicial e mentoria com alguns dos maiores nomes da tecnologia. Carolina ligou para Teresa chorando de alegria. Mãe, eu ganhei um concurso aqui. Vou poder criar minha própria empresa. Que maravilha, minha filha! Seu pai estaria tão orgulhoso, disse Teresa emocionada. Nos primeiros anos, a empresa DataMind funcionava na garagem de uma casa que Carolina dividia com outros 3 estudantes brasileiros. Ela trabalhava 16 horas por dia, programando, testando, aperfeiçoando seus algoritmos. O primeiro cliente foi uma pequena empresa de e-commerce que queria melhorar suas recomendações de produtos. O algoritmo de Carolina aumentou as vendas da empresa em 40% no primeiro mês. Carolina, isso é genial, disse Marcus Wong, CEO da empresa cliente. Você tem algo realmente especial aqui. A notícia se espalhou rapidamente no Vale do Silício. Em 6 meses, Carolina tinha uma lista de espera de empresas querendo usar sua tecnologia. Ela precisou contratar funcionários, alugar um escritório, expandir rapidamente. Durante esse período de crescimento acelerado, Carolina mal conseguia dormir. Ela acordava às 5 da manhã para checar os servidores na Ásia, trabalhava o dia inteiro com clientes americanos e, à noite, fazia videochamadas com prospects na Europa. Filha, você está se cuidando? Perguntava Teresa durante suas ligações semanais. Estou, mãe. É só uma fase, mentia Carolina, olhando para os olhos cansados, refletidos na tela do computador. O momento decisivo chegou quando Rebecca Martinez, uma das investidoras mais poderosas do Vale do Silício, marcou uma reunião com Carolina. A DataMind havia chamado a atenção dos grandes fundos de investimento. Seus números são impressionantes, disse Rebecca, analisando o relatório financeiro da empresa. 40 clientes em 18 meses, crescimento de receita de 300% ao ano. Queremos investir $5 milhões na DataMind. Carolina quase desmaiou. $5 milhões representavam mais dinheiro do que ela poderia imaginar. Mais do que sua mãe havia ganhado em toda uma vida de trabalho. Qual é o percentual que vocês querem da empresa? Perguntou Carolina, tentando manter a compostura. 20%. Você mantém 80% e o controle total das decisões. Naquela noite, Carolina ligou para Teresa e chorou como uma criança. Mãe, eu consegui. Eu realmente consegui. Eu sempre soube, minha filha. Sempre soube. Com o investimento, a DataMind explodiu. Carolina contratou os melhores engenheiros, expandiu para escritórios em Nova York, Londres e Tel Aviv. Seus algoritmos começaram a ser usados por gigantes como Amazon, Netflix e Apple. Em 2 anos, a empresa valia $100 milhões. Carolina mudou-se para uma casa com vista para a Baía de São Francisco, mas continuava trabalhando como se ainda estivesse na garagem. Ela sabia que o sucesso na tecnologia é efêmero,
que uma inovação pode ser superada da noite para o dia. Você precisa se divertir um pouco, dizia Sarah Thompson, sua melhor amiga e diretora de marketing da empresa. Você é rica, Carolina, muito rica. Aproveite. Mas Carolina só pensava em trabalho e em sua mãe. A cada mês, ela tentava convencer Teresa a se mudar para os Estados Unidos. Mãe, posso comprar uma casa linda para você aqui, com jardim, piscina, tudo que a senhora sempre sonhou. Minha filha, eu sou feliz na minha casinha. Tenho meus vizinhos, minha horta, minhas amigas da igreja. Não preciso de luxo para ser feliz. Carolina respeitava a decisão da mãe, mas enviava dinheiro regularmente, mesmo sabendo que Teresa guardava quase tudo e continuava vivendo de forma simples. No 5º ano da empresa, chegou a oferta que mudou tudo. O Google queria comprar a DataMind por US$ 1,2 bilhão. Carolina passou 3 noites sem dormir, analisando a proposta. Aceitar significaria segurança financeira para o resto da vida, mas também significaria perder o controle da empresa que havia construído com tanto sacrifício. O que o seu coração está dizendo? Perguntou Teresa durante uma ligação. Que eu devo aceitar, mãe. Com esse dinheiro, posso cuidar da senhora para sempre. Carolina, eu não preciso que você cuide de mim. Eu preciso que você seja feliz. Carolina aceitou a proposta, mas manteve 30% da empresa e continuou como CEO. Aos 32 anos, ela se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil. Nos anos seguintes, Carolina diversificou seus investimentos, criou uma fundação para dar bolsas de estudo para jovens brasileiros e se tornou uma referência mundial em inteligência artificial. Mas Success trouxe também responsabilidades. Carolina era constantemente chamada para palestras, conferências, premiações. Sua agenda estava sempre lotada e as visitas ao Brasil se tornaram cada vez mais raras. Mãe, me desculpe por não ter ido no Natal, disse Carolina durante uma videochamada. Não se preocupe, filha, eu entendo, você está fazendo coisas importantes. Hoje, dirigindo pelas ruas de São Paulo em direção à boutique onde encontraria sua mãe, Carolina sentia uma mistura de ansiedade e felicidade. Fazia 8 meses que não via Teresa pessoalmente. Ela havia voltado ao Brasil especificamente para receber o prêmio Brasileira de Destaque Internacional. Uma honraria que seria entregue em uma cerimônia com a presença dos principais empresários do país. Mas o que realmente importava era ter sua mãe na plateia. A mulher que sacrificou tudo para que ela pudesse chegar até ali. Carolina estacionou o Porsche em frente à boutique e sorriu. Finalmente, poderia mimar Teresa do jeito que ela merecia. Afinal, era hora de mostrar ao mundo todo o orgulho que sentia da mulher mais forte que conhecia. 3 semanas antes desse momento na boutique, Carolina havia recebido uma ligação que mudaria tudo. Era Roberto Silveira, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Carolina, é uma honra falar com você, disse Roberto com a voz solene. Gostaríamos de homenageá-la com o prêmio Brasileira de Destaque Internacional. É o reconhecimento mais importante que oferecemos a brasileiros que se destacaram mundialmente. Carolina sentiu o coração acelerar. Ela havia ouvido falar desse prêmio. Era dado apenas para pessoas que realmente fizeram a diferença, que colocaram o Brasil no mapa mundial de forma positiva. Seria em São Paulo? Perguntou Carolina, já pensando em como convencer Teresa a ir. Sim, no Teatro Municipal, teremos a presença dos maiores empresários de todo o país. Será transmitido nacionalmente. Quando Carolina desligou o telefone, sua primeira ligação foi para Teresa. Mãe, tenho uma notícia incrível. O que foi, minha filha? Vou receber um prêmio muito importante no Brasil. E quero que a senhora esteja lá comigo. Teresa ficou em silêncio por alguns segundos. Filha, eu não entendo nada dessas coisas elegantes. Eu não saberia como me comportar. Mãe, a senhora criou a pessoa que vai receber esse prêmio. A senhora é a razão de eu estar aqui. Preciso da senhora do meu lado.
Mas, Carolina, eu não tenho roupa adequada para uma ocasião assim. Então vamos resolver isso juntas. Quando eu chegar ao Brasil, iremos comprar o vestido mais bonito de São Paulo. Teresa suspirou, mas Carolina podia sentir que ela estava emocionada. Está bem, minha filha. Se é importante para você, eu estarei lá. Nos dias seguintes, Carolina mergulhou nos preparativos. Ela precisava escrever um discurso, coordenar com sua equipe de relações públicas e organizar sua agenda no Brasil. Você está nervosa? Perguntou Sara, sua diretora de marketing, durante uma reunião em Palo Alto. Muito, admitiu Carolina. Não é só o prêmio. É estar no Brasil novamente, rever minha mãe, mostrar para ela que valeu a pena todo o sacrifício. Sara sorriu. Tenho certeza de que ela já sabe disso. Carolina voou para São Paulo na véspera da cerimônia. O avião particular pousou no aeroporto de Congonhas às 7 da manhã de uma terça-feira ensolarada. Ela havia programado um dia inteiro com Teresa antes dos compromissos oficiais começarem. Durante o voo, Carolina revisou mentalmente tudo o que queria fazer com a mãe. Primeiro, iriam almoçar em um restaurante especial. Depois, fariam compras para encontrar o vestido perfeito. À noite, jantariam em casa, só as duas, como nos velhos tempos. Mãe, eu cheguei, disse Carolina ao telefone assim que saiu do aeroporto. Minha filha, como foi a viagem? Tranquila. Estou indo para o hotel me arrumar e depois passo aí em casa para te buscar. Carolina, eu já vim para São Paulo ontem. Estou na casa da sua tia Márcia, na Zona Norte. Carolina ficou surpresa. Ela havia oferecido para pagar um hotel 5 estrelas para Teresa. Mas sua mãe preferiu ficar na casa da irmã, como sempre fazia quando vinha à capital. Que bom, mãe. Assim fica mais fácil. Que tal nos encontrarmos diretamente na boutique? Já pesquisei e encontrei uma loja linda na região dos Jardins. Boutique? Teresa parecia nervosa. Filha, não seria melhor um lugar mais simples? Mãe, esse é um dia especial. O vestido tem que ser especial também. Carolina havia escolhido a boutique Elite Fashion, depois de uma pesquisa cuidadosa. Era uma das lojas mais renomadas de São Paulo, frequentada por empresárias, artistas e socialites. Ela queria que Teresa se sentisse como uma rainha. Pode deixar comigo, mãe. Vou chegar lá às 3 da tarde. A senhora pode chegar um pouquinho antes e já ir dando uma olhada. Está bem, minha filha. Depois de se instalar no hotel, Carolina passou a manhã em reuniões com jornalistas e organizadores do evento. Todos queriam saber sobre sua trajetória, seus planos futuros, sua visão sobre a tecnologia brasileira. Carolina, você se considera um exemplo para outras mulheres brasileiras? Perguntou Marina Costa, jornalista da revista Época. Eu me considero filha de uma mulher extraordinária, respondeu Carolina. Tudo o que conquistei foi possível por causa dos sacrifícios que minha mãe fez. Ela é meu maior exemplo. Durante o almoço com executivos da Fiesp, Carolina mal conseguiu prestar atenção nas conversas sobre políticas públicas e incentivos à inovação. Sua mente estava na mãe, na tarde que passariam juntas, na oportunidade de finalmente retribuir um pouco de todo o amor que recebeu. Desculpem-me, disse Carolina, levantando-se da mesa às 2:30. Tenho um compromisso muito importante. No caminho para a boutique, Carolina pensou em como seria especial ver Teresa vestindo algo digno da ocasião. Sua mãe sempre se preocupou em dar o melhor para ela, sempre colocou as necessidades de Carolina em primeiro lugar. Agora era a vez de Carolina fazer o mesmo. Ela imaginou Teresa experimentando vestidos elegantes, talvez um azul marinho clássico ou um bordô sofisticado. Imaginou o sorriso no rosto da mãe ao se ver no espelho, finalmente se sentindo como a mulher especial que sempre foi. Carolina também havia planejado outros mimos. Um dia no salão de beleza, uma massagem relaxante, sapatos e bolsa para combinar com o vestido. Queria que Teresa se sentisse como uma celebridade, porque para Carolina era exatamente isso que ela era.
Amanhã, quando eu subir no palco para receber esse prêmio, quero olhar para a plateia e ver minha mãe radiante na primeira fila, pensou Carolina, acelerando um pouco o carro. O trânsito estava mais pesado que o esperado. Carolina olhou no relógio. 2h55. Estava 5 minutos atrasada, mas sabia que Teresa entenderia. Ela estacionou na frente da boutique e pegou o telefone para avisar que havia chegado. Mas antes de discar, ouviu vozes altas vindindo de dentro da loja. Uma voz que ela não reconhecia dizia: "Pessoas como a senhora." E então Carolina ouviu a voz que conhecia desde bebê, a voz que a consolou em todas as noites difíceis, a voz que sempre acreditou nela quando ninguém mais acreditava. "Eu gostaria de ver os vestidos da vitrine." Carolina sentiu o sangue ferver. Alguma coisa estava muito errada ali dentro. Ela saiu do carro com determinação e caminhou em direção à entrada da boutique. Era hora de mostrar àquelas pessoas quem realmente era Teresa Moreira. E mais importante, era hora de mostrar quem era a filha que ela havia criado. Carolina empurrou a porta de vidro da boutique com mais força do que pretendia, fazendo o sino dourado badalar alto demais no ambiente refinado. Seus olhos escanearam rapidamente o salão até encontrar sua mãe, sentada naquela cadeira desconfortável no canto, com a postura digna que mantinha mesmo nas situações mais difíceis. A cena que Carolina presenciou a fez parar por alguns segundos. Vanessa Figueiredo estava no centro do salão, segurando um vestido preto sem graça, fazendo comentários em voz alta para outras clientes que observavam a situação com curiosidade morbosa. "Realmente não entendo por que certas pessoas insistem em frequentar lugares onde claramente não pertencem", dizia Vanessa, balançando o vestido no ar como se fosse um pano de chão. Carla Bittencourt riu da observação da funcionária. "É como eu sempre digo, Vanessa, tem gente que não conhece seu lugar na sociedade." Uma cliente de cabelos platinados, carregando uma bolsa Hermès, murmurou alto o suficiente para todos ouvirem: "Imaginem se deixássemos qualquer pessoa entrar em estabelecimentos assim. Seria o fim da elegância." Carolina sentiu uma raiva fria subir pelo peito. Ela havia enfrentado preconceito no Vale do Silício, tinha experiência com arrogância corporativa, mas ver sua mãe sendo tratada daquela forma despertou algo primitivo dentro dela. Teresa levantou os olhos e viu Carolina na entrada. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto, e ela fez menção de se levantar. "Fique sentada, mãe", disse Carolina, caminhando lentamente em direção ao centro do salão. Sua voz era baixa, mas havia uma autoridade nela que fez todas as conversas pararem instantaneamente. Vanessa se virou, pronta para dispensar mais uma cliente indesejada, mas parou ao ver a mulher que se aproximava. Carolina usava um blazer Armani impecável, sapatos Louboutin e carregava uma bolsa Chanel, que custava mais que o salário anual de uma vendedora. "Posso ajudá-la?", perguntou Vanessa, mudando completamente o tom de voz. "Pode sim", respondeu Carolina, parando bem no centro do salão. "Gostaria de saber por que minha mãe está sendo tratada como uma intrusa nesta loja." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla se aproximou rapidamente, tentando avaliar a situação. "Desculpe, mas houve algum mal-entendido?", perguntou Carla, forçando um sorriso profissional. Carolina olhou diretamente para Teresa, que havia se levantado e caminhava em sua direção. Quando as duas se abraçaram, houve uma ternura no gesto que contrastava dramaticamente com a tensão no ar. "Como foi o tratamento que recebeu aqui, mãe?", perguntou Carolina, ainda abraçada com Teresa, mas com os olhos fixos em Vanessa. "Ah, filha, não foi nada demais", respondeu Teresa, tentando minimizar a situação como sempre fazia. "Não foi nada demais." Carolina se afastou ligeiramente e olhou ao redor do salão. "Então por que a senhora estava sentada naquela cadeira desconfortável enquanto essas pessoas faziam comentários sobre pessoas como a senhora?" Vanessa engoliu seco.
Carla tentou intervir. Senhora, se houve alguma confusão, podemos resolver facilmente. Sua mãe é muito bem-vinda aqui. Ah, bem-vinda? Carolina riu. Mas não havia humor algum em sua risada. 15 minutos atrás ela não era bem-vinda. O que mudou? A cliente dos cabelos platinados tentou se afastar discretamente, mas Carolina anotou. A senhora também, por favor, fique. Já que gosta tanto de fazer comentários sobre outras pessoas, talvez queira ouvir o que tenho a dizer. A mulher parou, claramente desconfortável. Carolina se virou para Vanessa. Você disse que os vestidos aqui começam em R$ 5.000, correto? Sim, senhora, murmurou Vanessa, e sugeriu que minha mãe procurasse opções mais adequadas ao orçamento dela no térreo, não foi? Eu estava apenas tentando ajudar. Ajudar. Carolina abriu a bolsa e retirou um cartão de crédito Black. Este cartão não tem limite, literalmente. Quer ver minha mãe comprar todos os vestidos desta loja? Carla tentou uma recuperação desesperada. Senhora, houve um mal-entendido. Claro que podemos atender sua mãe perfeitamente. Temos vestidos lindíssimos que ficariam perfeitos nela. Agora vocês têm, disse Carolina. Mas há 10 minutos, quando ela entrou aqui sozinha, vestida de forma simples, vocês a trataram como se ela fosse uma intrusa. Teresa tocou no braço da filha. Carolina, não precisa... Preciso sim, mãe. Carolina se virou para enfrentar todas as pessoas no salão. Vocês sabem quem é esta mulher? Ninguém respondeu. Esta é Teresa Moreira. Ela ficou viúva aos 21 anos e criou uma filha sozinha. Trabalhou como doméstica por mais de 30 anos, acordava às 5 da manhã todos os dias, trabalhava até às 10 da noite nos fins de semana, tudo para garantir que sua filha tivesse uma educação de qualidade. A voz de Carolina ficou mais alta, mais emocionada. Esta mulher economizou cada centavo durante décadas, comprava roupas em brechó para poder pagar os livros da filha. Andava quilômetros a pé para economizar dinheiro de ônibus. Vanessa e Carla estavam visivelmente constrangidas, sem saber onde olhar. Sabem o que essa mulher fez com o primeiro salário que recebi quando comecei a trabalhar nos Estados Unidos? Carolina continuou. Ela guardou, disse que era para eu usar em caso de emergência. Até hoje ela guarda esse dinheiro. Teresa segurou a mão da filha, tentando acalmá-la. Mas Carolina não havia terminado. E sabem quem é a filha que ela criou? Carolina fez uma pausa dramática. Sou eu, Carolina Moreira, CEO e fundadora da DataMind, uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. Amanhã vou receber o prêmio de Brasileira de Destaque Internacional. E esta mulher extraordinária estará na primeira fila me apoiando, como sempre fez. O choque no rosto de todas as pessoas presentes era palpável. A cliente dos cabelos platinados estava pálida. Vanessa parecia querer desaparecer. Mas isso não é nem o mais importante, disse Carolina, suavizando a voz. O mais importante é que esta mulher tem mais classe, dignidade e elegância no dedo mindinho do que vocês têm no corpo inteiro. E vocês a trataram como lixo. Carolina se virou para Carla. Agora me diga, que tipo de atendimento vocês vão dar para minha mãe? O melhor atendimento possível, gaguejou Carla. Não, disse Carolina firmemente. Tarde demais para isso. Teresa apertou a mão da filha. Carolina, está tudo bem. Podemos ir embora. Não, mãe, não está tudo bem. Carolina olhou mais uma vez para todas as pessoas no salão. Nunca mais subestimem ninguém pela aparência. Nunca mais tratem uma pessoa com desrespeito por causa de como ela se veste ou de onde ela vem. Carolina pegou a mão da mãe. Vamos, mãe, vamos encontrar um lugar que mereça sua presença. Quando elas chegaram à porta, Carolina se virou uma última vez. Ah, e só para vocês saberem, amanhã, quando minha mãe estiver sentada na primeira fila do Teatro Municipal, vocês estarão aqui, tratando mal a próxima pessoa que julgar pela aparência. A porta se fechou atrás delas com um som definitivo, deixando o salão da boutique em silêncio absoluto.
Do lado de fora da boutique, Carolina segurou as mãos de Teresa e respirou fundo. A raiva ainda fervia em suas veias, mas ver o alívio no rosto da mãe a acalmou um pouco. Filha, você não precisava ter feito aquilo, disse Teresa, embora seus olhos brilhassem com orgulho. Precisava sim, mãe. Ninguém trata você assim na minha presença. Carolina olhou para a vitrine da boutique, onde os vestidos elegantes ainda estavam expostos, e uma ideia começou a se formar em sua mente. Ela tirou o telefone do bolso e discou um número. Alô, Ricardo. Sou Carolina Moreira. Sim, aquela Carolina. Preciso de uma informação urgente sobre a boutique Elite Fashion. Ricardo Mendes era seu advogado no Brasil, especializado em fusões e aquisições. Eles haviam trabalhado juntos em outros investimentos que Carolina fizera no país. Preciso saber quem são os donos, qual a situação financeira da empresa, se está à venda, tudo, disse Carolina caminhando com Teresa em direção ao carro. Carolina, o que você está planejando? Perguntou Teresa preocupada. Justiça, mãe. Justiça real. Enquanto aguardava a ligação de Ricardo, Carolina levou Teresa para almoçar em um restaurante aconchegante. Elas conversaram sobre os velhos tempos, sobre a cerimônia do dia seguinte, sobre tudo, exceto o incidente na boutique. Mãe, a senhora se lembra quando eu era criança e dizia que um dia seria rica? Perguntou Carolina, brincando com a taça de vinho. Lembro, sorriu Teresa. Você dizia que ia comprar uma casa grande para nós duas. E a senhora sempre respondia, Carolina, dinheiro não compra caráter. E não compra mesmo, disse Teresa firmemente. Tem razão, mas às vezes pode comprar justiça. O telefone de Carolina tocou. Era Marcos. Carolina, o dinheiro já está disponível na sua conta. Posso perguntar para que é? Carolina sorriu. Para uma lição de vida, Marcos. Teresa observava a filha com uma mistura de admiração e preocupação. Carolina, você tem certeza do que está fazendo? Absoluta, mãe. Uma hora depois, Carolina dirigia de volta para a boutique com Teresa. Agora vem a parte divertida, disse Carolina. Quando elas entraram na loja pela segunda vez naquele dia, Carla Bittencourt quase desmaiou. Vanessa Figueiredo estava atendendo uma cliente, mas parou imediatamente ao vê-las. Vocês voltaram? Perguntou Carla, visivelmente nervosa. Voltamos, disse Carolina, caminhando calmamente até o centro do salão. Na verdade, eu vim falar com vocês sobre algumas mudanças que vão acontecer aqui. Mudanças? Vanessa franziu a testa. Quando elas entraram na loja pela segunda vez naquele dia, Carla Bittencourt ficou visivelmente tensa. Vanessa Figueiredo estava organizando alguns vestidos, mas parou imediatamente ao vê-las. Vocês voltaram? Perguntou Carla, tentando manter a compostura. Voltamos, disse Carolina, caminhando calmamente até o centro do salão. Na verdade, vim esclarecer uma situação. Carolina se virou para todas as pessoas presentes no salão, funcionárias e clientes. Meu nome é Carolina Moreira. Sou CEO e fundadora da DataMind, uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. O silêncio foi total. Algumas clientes reconheceram o nome imediatamente. E esta, continuou Carolina, colocando a mão no ombro de Teresa, é minha mãe, Teresa Moreira. A mulher mais extraordinária que conheço. A mulher que trabalhou a vida inteira para me dar educação e me ensinar valores. Vanessa estava pálida. Carla tentou intervir. Senhora Carolina, se houve algum mal-entendido... Não houve mal-entendido, interrompeu Carolina firmemente. Houve desrespeito. Minha mãe foi tratada como se fosse uma intrusa, julgada pela aparência, humilhada publicamente. Carolina olhou diretamente para Vanessa. Você sugeriu que ela procurasse opções mais adequadas no térreo. Disse que os vestidos aqui eram caros demais para pessoas como ela. Uma das clientes que havia presenciado a cena mais cedo murmurou. É verdade, eu vi. Carolina se dirigiu ao balcão principal e pediu para falar com o gerente geral.
Sr. Eduardo desceu rapidamente de seu escritório. Senhora Carolina, é uma honra tê-la em nossa loja, disse ele, claramente nervoso. Sr. Eduardo, vim comunicar que não farei nenhuma compra nesta loja. Não hoje nem nunca, enquanto funcionárias como essas duas continuarem tratando clientes com desrespeito. O gerente ficou visivelmente preocupado. Perder uma cliente do perfil de Carolina significava mais do que apenas uma venda perdida. Significava uma reputação manchada. O que aconteceu exatamente? Perguntou o Sr. Eduardo, olhando alternadamente para Carolina e suas funcionárias. Elas julgaram minha mãe pela aparência, explicou Carolina. Assumiram que ela não tinha condições de comprar aqui e a trataram de forma discriminatória. Sr. Eduardo se virou para Vanessa e Carla, visivelmente desapontado. Isso é verdade? Carla tentou se justificar. Nós estávamos tentando ajudar, completou Vanessa sem convicção. Ajudar? Perguntou Carolina. Sugerir que minha mãe procurasse o térreo era ajudar? Fazer comentários sobre pessoas como ela era ajudar? Sr. Eduardo balançou a cabeça claramente constrangido. Senhora Carolina, peço 1000 desculpas em nome da loja. Isso não representa nossos valores. Então vocês precisam demonstrar quais são seus verdadeiros valores, disse Carolina, porque o que vi aqui hoje foi inaceitável. O gerente se virou para suas funcionárias. Vanessa, Carla, vocês estão afastadas das funções por tempo indeterminado, enquanto avaliaremos este incidente. Comportamento discriminatório não será tolerado nesta empresa. As duas funcionárias saíram do salão, visivelmente constrangidas e preocupadas com suas posições. Carolina pegou a mão de Teresa. Sr. Eduardo, espero que vocês usem esta situação para treinar melhor sua equipe. Todo cliente merece respeito, independentemente da aparência. Tem razão, senhora Carolina. Vamos revisar todos os nossos protocolos de atendimento. Carolina se virou para as outras pessoas no salão. Espero que todos tenham aprendido algo hoje. Nunca julguem uma pessoa pela aparência. Nunca tratem alguém como inferior. Quando elas saíram da boutique, Carolina respirou aliviada. Agora sim, mãe. Vamos encontrar um lugar onde a senhora será tratada como merece. Elas dirigiram até a boutique Essence, uma loja elegante a poucos quarteirões de distância. Desde o momento em que entraram, foram recebidas com gentileza e profissionalismo genuínos. Boa tarde, bem-vindas, disse a vendedora, sorrindo calorosamente. Em que posso ajudá-las? Estamos procurando um vestido elegante para uma cerimônia especial, explicou Carolina. Será um prazer ajudar. A senhora tem alguma preferência de cor ou estilo? Perguntou a vendedora para Teresa, tratando-a com total respeito. Por 2 horas, Teresa experimentou vestidos lindíssimos. A equipe da loja a tratou como uma cliente VIP, oferecendo champanhe, sugestões carinhosas e elogios sinceros. Quando Teresa saiu do provador usando um vestido azul marinho elegante, Carolina sorriu emocionada. Mãe, a senhora está deslumbrante. Este é perfeito, disse a vendedora. Realça completamente a elegância natural da senhora. Ali, naquela loja, Teresa se sentiu verdadeiramente valorizada. Não por quem sua filha era, mas por quem ela própria era. Uma mulher digna de respeito e admiração. Quando saíram com o vestido embalado em uma caixa linda, Carolina disse, viu, mãe? Assim é que se trata uma cliente. Obrigada, filha, por tudo. A notícia do incidente na primeira boutique se espalharia pela cidade, mas agora acompanhada da informação de que Carolina havia encontrado outro estabelecimento que sabia valorizar todos os clientes. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente levar seu dinheiro para quem merece. Teresa se aproximou da filha e sussurrou. Estou orgulhosa de você, minha filha. Carolina abraçou a mãe e sussurrou de volta. Aprendi com a melhor mãe.
Quando Vanessa e Carla saíram da loja visivelmente constrangidas, várias pessoas na rua pararam para ver o que estava acontecendo. A notícia de que uma empresária brasileira havia confrontado funcionárias preconceituosas e depois levado seu dinheiro para uma loja concorrente se espalharia pela cidade em questão de horas. Na manhã seguinte, o Teatro Municipal de São Paulo estava elegantemente preparado para a cerimônia Brasileiros de Destaque Internacional. Jornalistas, empresários, políticos e personalidades de todo o país chegavam tranquilamente para o evento que seria transmitido ao vivo por diversos canais de notícias. Teresa acordou às 6 da manhã na casa da irmã, com um sentimento de paz que não sentia há muito tempo. Depois do que aconteceu na boutique no dia anterior, ela se sentia valorizada de uma forma completamente nova. Carolina havia insistido para que ela fosse ao salão de beleza mais exclusivo da cidade, e o resultado havia sido transformador. "Minha nossa, Teresa", disse tia Márcia, admirada ao ver a irmã descendo as escadas. "Você está radiante demais." "Me sinto bem, Márcia", respondeu Teresa com um sorriso genuíno, ajeitando o elegante vestido azul marinho. "Pela primeira vez em muito tempo, me sinto realmente valorizada." No hotel, Carolina terminava de se arrumar com tranquilidade. A cerimônia era importante, mas o que realmente importava já havia acontecido no dia anterior. Ver sua mãe sendo respeitada e valorizada era sua maior conquista. Às 9 da manhã, Carolina passou para buscar Teresa. Quando viu a mãe, sorriu com ternura. "Mãe, a senhora está linda e, mais importante, está radiante." "Obrigada, minha filha. Estou feliz. Muito feliz mesmo." No caminho para o teatro, elas conversaram tranquilamente. Carolina mostrou algumas mensagens carinhosas que havia recebido de amigos e colegas, parabenizando não apenas pelo prêmio, mas pela atitude que teve defendendo Teresa. "Mãe, ontem eu me senti verdadeiramente orgulhosa, não por causa do dinheiro ou do sucesso, mas por ter tido a oportunidade de honrar a senhora publicamente. E eu me senti amada, Carolina, completamente amada." Quando chegaram ao Teatro Municipal, foram recebidas com respeito e admiração. Os jornalistas fizeram perguntas respeitosas, interessados genuinamente na história de superação de ambas. "Dona Teresa, como se sente vendo sua filha ser reconhecida mundialmente?" perguntou uma repórter. "Sinto muito orgulho", respondeu Teresa com naturalidade, "mas sempre soube que ela era especial. O prêmio apenas confirma o que eu já sabia." Dentro do teatro, Teresa foi acompanhada até a primeira fila. Ao seu lado, ministros e empresários a cumprimentavam calorosamente, tratando-a como a figura importante que sempre deveria ter sido tratada. Nos bastidores, Carolina recebeu uma ligação de Sr. Eduardo, da boutique, se desculpando novamente e propondo mudanças no atendimento de todas as lojas da rede. Ela ouviu com satisfação, sabendo que sua atitude havia gerado uma mudança positiva real. Às 11 horas, a cerimônia começou de forma solene e elegante. Quando chegou a vez de Carolina ser chamada ao palco, ela olhou serenamente para Teresa na plateia. "Senhoras e senhores", anunciou o apresentador, "Carolina Moreira, fundadora e CEO da DataMind, uma das empresas de tecnologia mais respeitadas mundialmente, exemplo de inovação e excelência brasileira." Carolina subiu ao palco sob aplausos calorosos. Quando chegou ao púlpito, respirou fundo e sorriu ao encontrar os olhos da mãe. "Boa tarde", começou com voz serena. "É uma honra imensa receber este reconhecimento. Mas antes de falar sobre conquistas profissionais, preciso falar sobre a pessoa que tornou tudo isso possível." As câmeras focalizaram Teresa, que sorria emocionada, mas tranquila. "Minha mãe, Teresa Moreira, está na primeira fila hoje. Ela me deu o bem mais precioso que existe: educação, valores e amor incondicional.
Trabalhou incansavelmente para que eu pudesse sonhar alto e realizar esses sonhos. Carolina fez uma pausa, olhando carinhosamente para a mãe. Este prêmio representa não apenas meu trabalho, mas o sacrifício e a dedicação de uma mulher extraordinária que sempre acreditou em mim. Mãe, obrigada por me ensinar que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelas conquistas profissionais, mas pela capacidade de honrar quem nos trouxe até aqui. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Várias pessoas na plateia se emocionaram visivelmente com a simplicidade e sinceridade das palavras. Dedico este prêmio a todas as mães que se sacrificam pelos filhos, a todos os trabalhadores honestos que mantêm sua dignidade independentemente das circunstâncias. O Brasil precisa valorizar mais pessoas como minha mãe. Quando Carolina desceu do palco com o troféu, caminhou diretamente até Teresa. As duas se abraçaram longamente, em um momento de pura felicidade e gratidão mútua. Estou orgulhosa de você, minha filha, sussurrou Teresa. E eu de ser sua filha, mãe, respondeu Carolina. Durante a recepção que se seguiu, Teresa foi naturalmente incluída nas conversas. Empresários e personalidades importantes faziam questão de conversar com ela, genuinamente interessados em sua história e sabedoria. Dona Teresa, disse uma jovem empresária, a senhora é um exemplo inspirador. Como conseguiu manter a força durante tantos anos? Com amor, minha filha, respondeu Teresa com simplicidade. Quando você ama alguém de verdade, encontra forças que nem sabia que tinha. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa, Carolina perguntou: Mãe, como se sente agora? Me sinto completa, respondeu Teresa, olhando pela janela do carro. Não pelo glamour ou pela festa, mas porque vi que minha filha se tornou exatamente a pessoa que eu sonhei que ela fosse. Bem-sucedida, mas sem perder a humanidade. Aprendi com a melhor professora do mundo, disse Carolina, segurando a mão da mãe. Quando chegaram à casa da tia Márcia, Teresa desceu do carro com um sorriso sereno. Ela havia vivido um dos dias mais especiais de sua vida. Não apenas por causa do reconhecimento público, mas porque finalmente havia sentido que seu valor como pessoa foi plenamente reconhecido. Carolina a acompanhou até a porta. Mãe, obrigada por estar comigo sempre. Obrigada por me ensinar que o caráter vale mais que qualquer conquista material. Obrigada por me honrar hoje, minha filha. Por mostrar ao mundo que uma mãe simples pode criar uma filha extraordinária. E assim, Teresa Moreira viveu seu momento de plena realização, não por vingança ou retribuição, mas pelo simples e profundo reconhecimento de que havia cumprido sua missão na vida. Criar uma filha que soubesse valorizar de onde veio e honrar quem a trouxe até onde chegou. A justiça havia sido feita da forma mais bela possível, através do amor, do respeito e da gratidão. Quantas vezes alguém simples já foi subestimado só pela aparência? Essa história mostra que dignidade não depende de luxo, mas de respeito. Se você também acredita que ninguém deve ser tratado como inferior, deixe o seu like agora. Isso ajuda a espalhar essa mensagem. E compartilhe nos comentários. Já viveu ou presenciou um momento em que o respeito fez toda a diferença? Sua experiência pode inspirar outras pessoas aqui.